A Zona Morta, Stephen King. Capítulo 14. 1. O homem do Insideville apareceu em 16 de outubro, pouco depois de Johnny ter ido pegar a correspondência. A casa de seu pai ficava bem recuada da estrada. O caminho de pedrinhas até a porta, com quase 400 metros de comprimento, corria por entre a vegetação densa de uma área reflorestada com pinheiros. Johnny fazia todo dia o percurso de ida e volta. Da primeira vez, voltou à varanda tremendo de cansaço, as pernas ardendo em fogo. Mancava tanto que estava praticamente cambaleando. Agora, 1 mês e meio depois daquela primeira vez, quando levaram 1 hora para percorrer os 800 metros de ida e volta, a caminhada se tornara um de seus prazeres diários. Algo pelo que esperava ansiosamente. Não a correspondência, mas a caminhada. Começou a cortar madeira para o próximo inverno. Serviço que Herbie, depois que assinara contrato para um trabalho interno em um novo projeto habitacional em Libertyville, planejava chamar alguém para fazer. Sabe quando a velhice começa a bater em seu ombro, John? O pai perguntou com um sorriso. É quando você começa a procurar o que fazer no quintal assim que o outono dá o primeiro sinal. Johnny subiu na varanda, sentou na cadeira de vime ao lado do balanço e deixou escapar um pequeno suspiro de alívio. Apoiando o pé direito no parapeito e fazendo uma careta de dor, usou as mãos para levantar a perna esquerda. Isso feito, começou a abrir a correspondência. Ultimamente a quantidade estava diminuindo um pouco. Durante a primeira semana que passara ali, em Pownal, recebia às vezes 2 dúzias de cartas e 8 ou 9 pacotes por dia. A maioria deles reenviados através do Eastern Maine Medical Center, alguns mandados para o Correio Central em Pownal, com as mais variadas ortografias, Pownell, Poenu e, em um caso memorável, Pownut. A maioria das correspondências vinha de pessoas desnorteadas que pareciam estar vagando pela vida em busca de algum rumo. Havia crianças que queriam seu autógrafo, mulheres que queriam dormir com ele e homens e mulheres pedindo conselhos amorosos. Alguns mandavam talismãs para dar sorte. Outros mandavam horóscopos. Um grande número das cartas era de natureza religiosa e, nessas cartas mal escritas, geralmente em uma grande e cuidadosa letra cursiva, muito parecida com rabiscos de um bom aluno da primeira série, ele parecia sentir o fantasma de sua mãe. Aquelas cartas lhe asseguravam que ele era um profeta, destinado a liderar o êxodo do fragilizado e desiludido povo americano. Era um sinal vivo de que os últimos dias estavam próximos. Até aquela data, 16 de outubro, ele havia recebido 8 exemplares de A Agonia do Grande Planeta Terra, de Hal Lindsey, cuja leitura sua mãe certamente teria aprovado. Johnny era estimulado a proclamar a divindade do Cristo e a pôr um ponto final na frouxa moralidade da juventude. Em contrapartida, havia também um contingente negativo, que era menor, embora igualmente incômodo, e geralmente anônimo. Um correspondente, com uma escrita suja, feita a lápis em uma folha de papel amarelo, proclamava que Johnny era o anticristo e insistia em que cometesse suicídio. 4 ou 5 cartas perguntavam como se sentia por ter matado a própria mãe. Um grande número de pessoas escrevia para acusá-lo de ser uma farsa. Uma das cartas dizia: premonição, telepatia, besteiras. Chupe meu pau, seu extrasensorial de merda. E também mandavam coisas. O que era o pior de tudo? Todo dia, quando chegava do trabalho, Herbie parava no correio de Pownal e pegava os pacotes grandes demais que não cabiam na caixa de correio. Os bilhetes que acompanhavam as coisas eram todos praticamente iguais. Um grito em surdina. Conte, conte, conte. Este cachecol pertenceu ao meu irmão.
que desapareceu em uma viagem de pesca em 1969 no Alagash. Tenho uma impressão muito forte de que ainda está vivo. Conte-me onde está. Peguei este batom na prateleira de minha mulher. Acho que ela está tendo um caso, mas não tenho certeza. Conte-me se está. Esta é uma pulseira com a identidade de meu filho. Ele não está vindo mais para casa depois da escola. Fica na rua até altas horas. Estou muito preocupado. Conte-me o que está fazendo. Uma mulher na Carolina do Norte. Só Deus sabe como ficou sabendo a seu respeito. A entrevista coletiva concedida em agosto não havia sido transmitida em rede nacional. Enviou um pedaço queimado de madeira. Ela explicava que sua casa tinha pegado fogo e o marido e os 2 de seus 5 filhos morreram no incêndio. O Corpo de Bombeiros de Charlotte concluiu que o fogo fora causado por problemas na fiação, mas ela simplesmente não podia aceitar isso. Tinha de ser criminoso. Queria que Johnny pusesse a mão na relíquia escurecida e dissesse quem havia cometido o crime para que o monstro pudesse passar o resto da vida apodrecendo na prisão. Johnny não respondia a nenhuma das cartas e devolvia todos os objetos, inclusive o pedaço carbonizado de madeira, pagando as despesas do próprio bolso e sem fazer comentários. Chegava a tocar em algumas peças. A maioria delas, como o pedaço de madeira queimado da mulher de Charlotte arrasada pela dor, não lhe dizia absolutamente nada. Mas, quando encostava a mão em algumas, imagens inquietantes lhe ocorriam, como se sonhasse acordado. Na maioria dos casos havia apenas um traço de imagem. Uma figura se formava e se dissipava em segundos, deixando-o sem absolutamente nada de concreto, só uma sensação. Mais uma das peças foi o cachecol enviado pela mulher que esperava descobrir o que havia acontecido com o irmão. Era um cachecol branco de tricô, em nada diferente de milhões de outros. Mas quando Johnny o pegou, a realidade da casa de seu pai se evaporou de repente e o barulho da televisão no cômodo vizinho começou a aumentar e diminuir, até se transformar num ruído de sonolentos insetos de verão e em um murmúrio distante de água. Os cheiros do bosque chegaram às suas narinas. Grandes feixes de luz do sol passavam através de volumosas e velhas árvores. O solo estava encharcado pela chuva das últimas 3 horas e ficou enlameado e barrento, quase como um pântano. Johnny estava assustado, bastante assustado, mas não podia perder a cabeça. Ficar perdido nas vastas extensões do norte do país e entrar em pânico era o mesmo que esculpir a própria lápide. Ele continuou a se dirigir para o sul. Já fazia 2 dias que não via Steve, Rock e Logan. Eles tinham acampado perto, mas o lugar não apareceria para ele. Ficava na zona morta, de um riacho pescando trutas, e a culpa foi toda dele. Estava completamente bêbado. De repente, viu seus amigos deitados na beira de um terreno cheio de vegetação morta e cheia de musgo, onde galhos secos abriam caminho como ossos através do verde. Podia ver seus amigos, sim, mas não podia alcançá-los, pois havia se afastado alguns metros da trilha para dar uma mijada e acabara indo parar em um lugar realmente pantanoso, onde o lodo chegava quase no alto de suas botas LL Bean. Tentou recuar, encontrar um lugar mais seco para fazer sua necessidade, mas não conseguiu. Não conseguiu porque aquilo não era somente lodo. Era outra coisa. Ficou parado, procurando inutilmente algo ao seu redor em que pudesse se agarrar. Estava quase rindo da idiotice de ter escolhido justamente um trecho com areia movediça para dar uma mijada. Continuou parado, a princípio achando que seria um trecho raso de areia movediça. A areia chegaria no máximo ao alto de suas botas e ele teria mais uma história para contar quando voltasse. O verdadeiro pânico só começou a tomar conta dele quando a areia cobriu completamente seus joelhos. Então ele começou a lutar, esquecendo que, se uma pessoa consegue ser estúpida o suficiente para entrar na areia movediça, deve então se mexer o mínimo possível. Quase de imediato a areia passou da cintura e começou a subir pelo peito, sugando seu corpo como grandes lábios marrons,
fazendo um movimento constritor contra sua respiração. Ele começou a gritar e não apareceu ninguém além de um esquilo marrom e gorducho que, depois de uma corrida pelo lado dos galhos caídos e cheios de musgo, parou um instante a contemplá-lo com os olhos brilhantes e escuros. Agora o exuberante e adocicado cheiro de lama chegava ao nariz e a areia subia pelo pescoço. Seus gritos ficavam fracos e arquejantes à medida que a areia movediça ia retirando implacavelmente o ar dos pulmões. Pássaros esvoaçavam em grandes arremetidas entre gorjeios e piados. Feixes esverdeados de sol caíam por entre as árvores como bronze embaçado, e a areia movediça tomava seu queixo. Sozinho. Ia morrer sozinho. Abriu a boca para gritar pela última vez e não houve grito algum, porque a areia correu para dentro da boca. Correu pela língua. Correu entre os dentes em tiras finas. Ele estava engolindo a areia movediça e o grito nunca saiu. Johnny escapou daquilo suando frio, a pele arrepiada, o cachecol enrolado com força entre as mãos, a respiração vindo em arrancos estrangulados. Acabou atirando o cachecol no chão e lá o deixou, como uma contorcida serpente branca. Não encostaria a mão nele de novo. O pai colocou o cachecol em um envelope e o mandou de volta. Agora, graças a Deus, a correspondência começava a diminuir. Os malucos haviam descoberto algum novo objeto para suas obsessões públicas e privadas. Repórteres não ligavam mais solicitando entrevistas, em parte porque o número do telefone fora mudado e não estava na lista, em parte porque a história já tinha ficado velha. Roger Dussault escreveu um extenso e furioso artigo para seu jornal, do qual era editor-chefe. Afirmava que tudo não passava de uma piada cruel e de mau gosto. Johnny, sem a menor dúvida, teria investigado fatos do passado dos repórteres que provavelmente estariam presentes à entrevista coletiva. Sim, ele admitia, o apelido da irmã Anne era Terry. Ela morrera relativamente jovem e as anfetaminas podiam ter contribuído para isso. Essas informações, no entanto, eram acessíveis a qualquer um que se dispusesse a procurá-las. Johnny fizera tudo parecer perfeitamente lógico. O artigo não explicava como Johnny, que não saíra do hospital, poderia ter recolhido tanta informação acessível. Mas esse era um detalhe que a maioria dos leitores facilmente deixariam passar. Johnny não poderia ter se interessado menos pelo artigo. O incidente estava encerrado e ele não tinha a intenção de criar outros. Qual seria o sentido de escrever para a mulher que enviara o cachecol e informar a ela que o irmão morrera afogado, aos gritos em uma areia movediça? E basicamente porque foi para o lugar errado enquanto procurava uma sombra para urinar. Será que isso lhe acalmaria a mente ou ia ajudá-la a viver melhor? A correspondência daquele dia tinha apenas 6 cartas. Uma conta de luz, um cartão do primo de Irby em Oklahoma, um envelope de uma mulher enviando a Johnny um crucifixo com Made in Taiwan, estampado nos pés de Cristo com pequenas letras douradas, uma carta de Sam Isaac e um pequeno envelope com um endereço de remetente que o fez piscar e sentar mais aprumado na cadeira. S. Hazlitt, 12 Ponte Street, Bangor. Sarah. Ele rasgou e abriu. Johnny havia recebido um cartão de pêsames de Sarah 2 dias após o funeral da mãe. Na parte de trás do cartão, com a caligrafia uniforme e inclinada para trás de Sarah, estava escrito o seguinte: Johnny, lamento muito pelo que aconteceu. Ouvi no rádio que sua mãe havia falecido. Em certo sentido, o que pareceu mais absurdo foi sua dor mais íntima ter se transformado em algo de domínio público. Talvez você não se lembre, mas conversamos um pouco sobre sua mãe na noite do acidente. Eu perguntei como ela reagiria se você chegasse em casa com uma católica relapsa. E você respondeu que ela iria sorrir, me dar as boas-vindas e me aplicar alguns sermões. Pude perceber seu amor por ela do modo como sorriu. Soube pelo seu pai que ela havia mudado, mas grande parte da mudança se devia ao fato de gostar muito de você.
Ela simplesmente não conseguia aceitar o que tinha acontecido. E no final, acho que sua fé foi recompensada. Por favor, aceite minha calorosa solidariedade. E se houver algo que eu possa fazer, agora ou mais tarde, conte com sua amiga, Sarah. Ele já havia respondido, agradecendo pelo cartão e pelas palavras. Redigiu a resposta com cuidado, com medo de se trair em algum trecho e dizer o que não devia. Sarah era uma mulher casada, um fato que ele não podia controlar ou mudar. Ele também se lembrava de fato da conversa sobre sua mãe e de tantas outras coisas sobre aquela noite. Aquela carta de Sarah evocou tudo o que acontecera, e o tom de sua resposta foi ao mesmo tempo doce e amargo, talvez até mais amargo que doce. Ainda amava Sarah Bracknell e precisava ficar a todo momento lembrando a si mesmo que ela não existia mais. Ela havia sido substituída por outra mulher, 5 anos mais velha e mãe de um menininho. Agora, Johnny tirava do envelope uma única folha de papel de carta e corria os olhos por ela rapidamente. Sarah e o filho passariam uma semana em Kennebec com a colega que dividia o quarto com Sarah nos 2 primeiros anos da universidade. Na época, a moça se chamava Stephanie Caslick e agora era Stephanie Constantine. Sarah afirmava que Johnny talvez se lembrasse dela, mas ele não lembrou. De qualquer modo, Walt ficaria por 3 semanas em Washington tratando de assuntos da firma e da política do Partido Republicano. Sarah achava que talvez pudesse tirar uma tarde e dar uma passada por Ponal para conversar com Johnny e com Herbie, se não houvesse problema. Pode falar comigo no número de Stephanie, 814-6219, entre os dias 17 e 23 de outubro. Se a visita de alguma forma te deixar pouco à vontade, basta me dizer. Vou entender. Estou com muita saudade de vocês dois. Sarah. Com a carta em uma das mãos, Johnny ficou contemplando o jardim e o bosque, que, talvez desde a semana anterior, ganhara tons avermelhados e dourados. Logo as folhas estariam caindo e depois viria o inverno. Estou com muita saudade de vocês dois, Sarah. Pensativo, ele deixou o polegar correr pelas palavras. Seria melhor não ligar, não responder, não fazer nada, ele pensou. Sarah entenderia o recado. Assim como a mulher que enviara o cachecol. O contato faria bem a alguém. Porque chutar um gigante adormecido? Talvez Sarah fosse capaz de usar aquela expressão, muita saudade, de maneira leviana, mas ele não podia. A ferida do passado ainda não havia cicatrizado. Para ele, o tempo fora cruelmente dobrado, rasgado, mutilado. Na progressão do seu próprio tempo interior, Sarah, 6 meses antes, era sua namorada. Podia aceitar o estado de coma e a perda de tempo sob uma perspectiva intelectual, mas as emoções resistiam teimosamente a essa aceitação. Responder à carta de pêsames de Sarah foi difícil, mas em uma carta breve era sempre possível amassar o papel e começar de novo se as palavras estiverem tomando o rumo que não devia. Se começasse a ultrapassar as fronteiras da amizade, que era tudo que os dois poderiam compartilhar agora. Se ele encontrasse Sarah pessoalmente, poderia fazer ou dizer alguma coisa estúpida. Melhor não ligar. Melhor deixar tudo como estava. Mas iria telefonar, ele pensou. Ligaria e pediria que Sarah desse mesmo uma passada por lá. Transtornado, colocou a carta de volta no envelope. Então o sol bateu em uma superfície brilhante, cromada, cintilou e atirou uma flecha de luz nos olhos de Johnny. Um sedã Ford esmagava as pedrinhas da trilha de acesso à varanda. Johnny apertou os olhos e tentou descobrir se o carro lhe era familiar. Receber visita ali era algo raro. Havia muitas cartas, mas só 3 ou 4 vezes alguém tinha ido lá. Ponal era pequena no mapa, difícil de achar. Se fosse o carro de alguém interessado em paranormalidade, Johnny mandaria ele ou ela rapidamente embora, da forma mais gentil possível, mas com firmeza. Esse fora o conselho de Isaac. Um bom conselho, Johnny pensou. Não deixe ninguém te colocar no papel de guru, John.
Não os encoraje, e logo eles vão esquecer. Talvez no início você ache isso meio cruel. A maioria deles será de pessoas desorientadas com muitos problemas e muito bem intencionadas. Mas é sua vida, sua privacidade. Portanto, seja firme. E ele estava sendo firme. O Ford fez o retorno entre o galpão e a pilha de lenha, e quando completou a volta, Johnny viu o pequeno adesivo da Hertz no canto do para-brisa. Um homem muito alto, com uma calça jeans nova em folha e uma camisa xadrez vermelha com 2 bolsos fechados, que também parecia ter acabado de sair de uma caixa da LL Bean, saltou do carro e olhou em volta. Tinha o aspecto de um homem que não estava acostumado a sair da cidade. Alguém que, apesar de saber que não existe mais lobos ou pumas na Nova Inglaterra, prefere não arriscar. Um sujeito urbano. Olhou para a varanda, viu Johnny e levantou a mão para saudá-lo. Boa tarde, disse ele. Tinha também um monótono sotaque da cidade, do Brooklyn, Johnny pensou, e o tom abafado de quem fala dentro de um estúdio de som. Olá, Johnny cumprimentou. Perdido? Espero que não, cara. O estranho respondeu se aproximando da escadinha. Se você não é John Smith, é um irmão gêmeo dele. Johnny sorriu. Não tenho irmão, então acho que deve ter acertado o caminho. Em que posso ajudá-lo? Bem, talvez possamos nos ajudar mutuamente. O estranho subiu a escadinha da varanda e estendeu a mão. Johnny a apertou. Meu nome é Richard Diz, da revista Inside View. O cabelo estava cortado na altura da orelha, como ditava a moda, e era todo grisalho. Todo pintado de grisalho. Johnny se corrigiu, achando alguma graça. O que se podia esperar de um homem que parecia estar falando de dentro de um estúdio de som e pintava o cabelo? Talvez conheça a revista. Já vi. Fica exposta perto dos caixas do supermercado. Não estou interessada em ser entrevistado. Sinto muito que tenha feito uma viagem até aqui para nada. Ficava exposta no supermercado sem dúvida. As manchetes diziam tudo, mas com todos os elementos para trazer o leitor para o miolo das páginas. Crianças mortas por criaturas do espaço. Mãe transtornada grita. A comida que está envenenando seus filhos. 12 paranormais prevêem terremoto na Califórnia em 1978. Bem, uma entrevista não era exatamente no que eu estava pensando. Diz comentou. Posso me sentar? Realmente eu... Sr. Smith, vim voando de Nova York até aqui. Sendo que em Boston eu peguei um aviãozinho onde comecei a me perguntar o que aconteceria com minha mulher se eu morresse no interior. Portland, Bangor? Johnny perguntou sorrindo. Sim, foi essa a linha. Diz concordou. Tudo bem, disse Johnny. Estou impressionado com seu valor e sua dedicação ao trabalho. Vou atendê-lo, mas só posso lhe dar uns 15 minutos. Preciso dormir todas as tardes. Era uma mentira inofensiva por uma boa causa. 15 minutos devem ser mais que suficiente. Disse e inclinou para a frente. Estou apenas fazendo uma suposição educada, Sr. Smith, mas estimo que você esteja devendo em algo em torno de $200.000. Acho que não estou muito longe do valor, estou? O sorriso de Johnny ficou mais ralo. O que devo ou não, disse ele, é problema meu. Não há dúvida, é claro. Tudo bem. Não quis ofendê-lo, Sr. Smith. A Inside View só gostaria de lhe propor um trabalho. Um trabalho bastante lucrativo. Não, absolutamente não. Se me der pelo menos um segundo para explicar do que se trata... Não quero praticar o que eu tenho de paranormal. Johnny interrompeu. Não sou uma Jeanne Dixon, um Edgar Cayce ou um Alex Tenos. E assunto encerrado. A última coisa que quero fazer é remexer outra vez tudo isso. Pode me dar um momento? Senhor diz. O senhor não parece estar compreendendo o que eu... Só um momento. Diz sorria com ar superior. Aliás, como descobriu onde eu estava? Temos um informante em um jornal do interior do Maine chamado Kennebec Journal. Ele disse que, embora você tivesse saído das vistas do público, provavelmente estaria com seu pai. Bem,
Devo muitos agradecimentos a ele, não é? Com certeza, disse Diz em um tom descontraído. Aposto que vai pensar assim quando ouvir a proposta. Posso continuar? Tudo bem, Johnny respondeu. Mas não é porque chegou aqui voando na Aeropânico que vou mudar de ideia. Bem, mas pelo menos vai conhecer a minha. Estamos em um país livre, não é? Certamente que sim. A Inside View se especializou em uma abordagem paranormal, Sr. Smith. Como provavelmente o senhor sabe. Nossos leitores, para ser perfeitamente franco, ficam alucinados com um certo tipo de matéria. Temos uma circulação semanal de 3 milhões de exemplares. 3 milhões de leitores toda semana, Sr. Smith. Será que isso não atribui certa seriedade ao efeito dos nossos artigos? Como conseguimos isso? Trabalhando com o que ultrapassa o limite, com o espiritual. Gêmeos devorados por urso assassino. Johnny murmurou. Bem, disse Diz, dando de ombros. É um mundo meio cão, não acha? As pessoas precisam ser informadas sobre essas coisas. Têm o direito de saber. Mas, para cada artigo mais chocante, temos 3 outros ensinando nossos leitores a perder peso sem sacrifício, a encontrar os parceiros certos e a satisfação sexual, a se aproximar de Deus. O senhor acredita em Deus, senhor Diz? Na verdade, não, disse Diz, mostrando seu sorriso de vencedor. Mas vivemos em uma democracia, no melhor país da Terra, certo? Cada um comanda sua própria alma. Sim, o que interessa é que nossos leitores acreditam em Deus. Eles acreditam em anjos e milagres, e em exorcismos, demônios e rituais malditos. Exato, exato, exato. Você captou a coisa. É uma audiência espiritualizada. Eles acreditam em toda essa besteira de paranormal. Temos um total de 10 paranormais sob contrato, incluindo Kathleen Nolan, a vidente mais famosa da América. Gostaríamos de contratá-lo, Sr. Smith. Gostariam? De fato, gostaríamos. O que isso significaria para o senhor? Sua foto e uma coluna curta apareceriam cerca de 12 vezes por ano, sempre que lançássemos uma de nossas edições Tudo Paranormal. 10 famosos paranormais prevêem para Inside View segundo o governo Ford. Esse tipo de coisa. Sempre fazemos uma edição especial de Ano Novo e outra no 4 de julho, sobre os rumos da América para o próximo ano. É uma edição muito informativa, com um monte de comentários breves sobre política externa e política econômica, entre uma boa quantidade de todo tipo de assuntos deliciosos para eles. Acho que não está entendendo. Johnny retomou. Falava muito devagar, como se conversasse com uma criança. Tive alguns lampejos premonitórios. Acho que dá para dizer que vi o futuro, mas não tenho o menor controle sobre isso. Sou tão capaz de fazer uma previsão sobre o segundo governo de Ford, se houver um, quanto tirar leite de um boi. Quem disse que seria capaz? Diz parecia muito espantado. Todas aquelas colunas são redigidas por escritores profissionais. Profissionais? Finalmente chocado, Johnny abriu a boca para Diz. É claro. Diz respondeu em um tom impaciente. Olhe, um de nossos colaboradores mais populares dos últimos anos foi Frank Ross, o cara que se especializou em desastres naturais. Um cara muito legal, mas, por Deus, ele largou a escola antes de terminar o primário. Serviu 2 períodos no exército e estava levando um ônibus de Greyhound no terminal rodoviário de Nova York quando o descobrimos. Você acha que o deixaríamos escrever sua própria coluna? Ele não consegue nem escrever pé direito. Mas as previsões... Chutômetro. Nada além disso. Mas você se espantaria em ver como eles chegam perto de acertar. Chegam perto. Johnny repetiu, perturbado. Ficou um pouco surpresa ao perceber que se irritava. Sua mãe comprava a Inside Views desde que ele se conhecia como gente. Desde a época em que a revista exibia imagens de sangrentos acidentes de carro, decapitações e bizarras fotos de execução. Ela acreditava piamente em cada palavra que lia. Provavelmente a maior parte dos outros leitores também. E lá estava aquele sujeito de cabelo pintado,
sapatos de $40 e camisa ainda com as marcas do dobrado da loja falando de chegar perto de acertar. Tudo acaba funcionando. Diz estava dizendo. Se de repente ficar inspirado, só precisa nos telefonar a cobrar. E todos trabalharão os seus palpites em conjunto até a ideia assumir uma forma mais concreta. Teremos o direito de reunir suas colunas em nosso livro anual Inside View, o que vem pela frente. Você ficará, no entanto, inteiramente livre para assinar um eventual contrato com alguma editora. Apesar disso representar uma quebra nos direitos da revista. Praticamente nunca criamos problemas, tenha certeza. E vamos lhe dar uma remuneração bastante compensadora. O seu contrato, aliás, estará acima de qualquer cifra que estejamos acostumados a pagar. Um molhinho para o seu purê de batatas, digamos assim. Diz deu uma risada. E que cifra seria essa? Johnny perguntou devagar. Estava agarrando os braços da cadeira de balanço. Sentia uma pulsação ritmada em sua têmpora direita. $30.000 por ano durante 2 anos. Diz respondeu. E, se mostrar que realmente é popular, o valor será negociável. Todos os nossos paranormais são especialistas em alguma área. Pelo que estou entendendo, você é bom com objetos. Os olhos de Diz ficaram meio cerrados, sonhadores. Vejo uma regularidade. 2 vezes por mês, talvez. Não queremos usar demais a imagem de uma coisa boa. John Smith convida os leitores da Inside View a enviarem objetos pessoais para avaliação psíquica. Algo do gênero. Explicaremos, é claro, que só devem mandar objetos baratos, porque nada poderá ser devolvido. Mas acho que você vai se surpreender. Algumas pessoas são loucas de pedra. Que Deus as ajude. Aposto que vai ficar espantado com certas coisas que chegarão até você. Diamantes, moedas de ouro, alianças. Podemos incluir uma cláusula no contrato especificando que todos os objetos que lhe forem enviados se tornarão propriedade sua. Agora Johnny começará a ver tons de vermelho foscos diante dos seus olhos. As pessoas enviariam os objetos e eu simplesmente ficaria com eles. É isso que está dizendo. Claro, não vejo nenhum problema nisso. Basta apenas respeitar certo número de regras básicas. Um pequeno molhinho extra naquele purê de batatas. Suponha, disse Johnny, mantendo cuidadosamente a voz em um tom compassado e calmo. Suponha que eu queira chegar perto, como você colocou, e lhe telefone dizendo que o presidente Ford vai ser assassinado em 31 de setembro de 1976. Não porque eu esteja sentindo alguma coisa, mas simplesmente porque estou a fim de dizer isso. Bem, setembro só tem 30 dias, você sabe. Diz considerou. Mas, por outro lado, acho que vão considerar isso apenas como imprecisão. Você só vai precisar agir com naturalidade, Johnny. Você pensa grande. Isso é bom. Vai ficar impressionado com a quantidade de pessoas que pensam pequeno. Acho que tem medo de pôr suas mãos onde está o dinheiro. Um de nossos caras, Tim Clark, dos arredores de Idaho, escreveu 2 semanas atrás e disse que tivera uma visão de Herbert sendo obrigada a renunciar no ano que vem. Perdoe o meu francês, mas que não está se fodendo para isso. Qual a importância de Herbert para uma dona de casa americana? Você é diferente, Johnny. Tem boas ondas. Foi feito para a coisa. Boas ondas, Johnny murmurou. Diz o olhava com curiosidade. Está se sentindo bem, Johnny? Parece meio pálido. Johnny estava pensando na mulher que lhe enviara o cachecol. Provavelmente também era leitora da Inside View. Deixe-me ver se consigo fazer um resumo, disse Johnny. Vocês me pagariam $30.000 por ano para usar o meu nome. E sua imagem, não esqueça. E minha imagem em alguns artigos escritos por ghostwriters. Além de uma coluna em que eu diria às pessoas o que elas querem saber a partir dos objetos que me enviam. Como atração extra, posso ficar com os objetos. Se os advogados conseguem encontrar uma fórmula até para... Como minha prioridade. É esse o acordo? Esse é o esboço do acordo, Johnny.
O modo como as coisas progridem é simplesmente impressionante. Em 6 meses, você terá entrado de vez na vida das pessoas e depois disso o céu é o limite. Aparições no Carson Show, contatos ao vivo, turnês de conferências. Seu livro, é claro. Escolha a editora. As pessoas estão praticamente apostando dinheiro em tudo que os paranormais publicam. Kate Nolan começou com um contrato como este que estamos lhe oferecendo e agora ganha mais de 200 mil por ano. Já fundou sua própria igreja e o pessoal do imposto de renda não consegue pôr a mão em um único centavo do dinheiro dela. Kate não desperdiça uma só oportunidade. A nossa Kate. Disse e inclinou para a frente sorrindo. Estou lhe dizendo, Johnny, o céu é o limite. Aposto que sim. Bem, o que você acha? Johnny se inclinou para Diz. Agarrou a manga da nova camisa LL Bean de Diz com uma das mãos e o colarinho da nova camisa LL Beans de Diz com a outra. Ei, que diabos acha que está... Johnny enrolou a camisa nas 2 mãos e jogou Diz para a frente. 5 meses de exercícios diários tinham tonificado os músculos de seus braços de forma notável. Você me perguntou o que eu achava, disse Johnny. Sua cabeça começava a latejar e a doer. Vou lhe dizer. Acho você asqueroso. Um ladrão de túmulos que viola os sonhos das pessoas. Acho que alguém devia colocá-lo para trabalhar como desentupidor na Roto-Roto. Acho que sua mãe devia ter morrido de câncer um dia depois de te dar à luz. Se existir um inferno, espere que você queime por lá. Não pode falar assim comigo, desgritou, a voz se elevando em um grito estridente. Você é doido. Esqueça. Esqueça toda a proposta, seu caipira estúpido, seu filho da puta. Teve sua chance. Não venha amanhã rastejando diante de... Além do mais, você dá a impressão de estar falando dentro de um estúdio de som, disse Johnny, ficando de pé e levantando o Diz. A bainha da camisa saía da cintura da calça jeans nova, revelando a grossa camiseta que havia por baixo. Johnny começou a sacudir Diz metodicamente de um lado para o outro. Diz se esqueceu de ficar furioso. Começou a chorar e a arfar. Johnny o arrastou para a escadinha da varanda, levantou um pé e acertou em cheio no traseiro da nova Levi's. Diz desceu por 2 degraus, ainda ofegante, choramingando, e acabou se estatelando no chão. Quando se levantou e se virou para encarar Johnny, suas roupas de bacana estavam cobertas pela poeira da varanda. O que, de certa forma, Johnny pensou, as fazia parecer mais reais, embora duvidasse que Diz fosse capaz de apreciar isso. Devia pôr a polícia atrás de você, disse o homem com voz rouca, e talvez ponha. Faça o que bem entender, Johnny respondeu. Mas a lei aqui não é muito favorável a pessoas que metem o nariz onde não são chamados. O rosto de Diz revelava agora uma desagradável contorção de medo, raiva e choque. Que Deus o ajude se um dia precisar de nós, exclamou. A cabeça de Johnny estava doendo de modo febril, mas ele manteve a voz calma. Com certeza, disse ele. Eu não poderia estar mais de acordo. Vai se arrepender. Esteja certo. 3 milhões de leitores. E a coisa vai chegar mais longe do que você imagina. Quando acabarmos com você, as pessoas não vão nem acreditar quando você previa a chegada da primavera depois do inverno. Não vão acreditar quando disser que o Campeonato Mundial de Beisebol vai começar em outubro. Não vão acreditar quando você disser que... Furioso, desembrulhou as palavras. Saia daqui, seu idiota, disse Johnny. Pode dar adeus àquele livro, desgritou, certamente apelando para a pior coisa em que poderia pensar. Com o rosto contorcido, franzido e a camisa suja de terra, parecia um menino tendo um acesso de raiva. O sotaque do Brooklyn ficou mais nítido, mais carregado, quase se transformando em um dialeto desconhecido. Vão rir da sua cara em cada editora de Nova York. Nem as editoras de fundo de quintal vão tocar em nada seu quando acabarmos com você. Há meios de lidar com espertinhos, e vamos usá-los, seu otário. Nós...
Acho que vou pegar a minha Ram e atirar em um invasor, Johnny comentou. Diz foi para o seu carro alugado, gritando sem parar ameaças e obscenidades. Sentindo pancadas muito fortes na cabeça, Johnny ficou parado na varanda a observá-lo. Diz entrou no carro, arranhou impiedosamente a marcha ré e acelerou cantando pneus, soltando nuvens de poeira. Johnny viu o carro recuar tranquilamente até bater na pilha de lenha cortada ao lado do galpão. Apesar da dor de cabeça, não deixou de dar um sorriso. Seria um pouco mais fácil empilhar a lenha do que estar no lugar de Diz e ter de explicar ao pessoal da Hertz a porrada enorme no paralama dianteiro daquele Ford. O sol da tarde cintilou novamente sobre o metal cromado quando Diz lançou uma chuva de pedrinhas ao manobrar para pegar a estrada. Johnny voltou a se sentar na cadeira de balanço, pôs a mão na testa e ficou esperando a dor de cabeça passar. 2. O que você pretende fazer? O banqueiro perguntou. Lá embaixo, do lado de fora, o tráfego corria de um lado para o outro pela bucólica rua principal de Ridgeway, em New Hampshire. Nas paredes de madeira da sala do terceiro andar estavam quadros de Frederick Hamilton e fotos do banqueiro em cerimônias locais. Na escrivania havia um cubo de plástico e, encaixado no cubo, fotos da esposa e do filho. Vou concorrer à Câmara de Deputados no ano que vem. Greg Stilson repetiu. Vestiu uma calça caque castanho escura, uma camisa azul com mangas arregaçadas e gravata preta com um desenho azul. Parecia, de certa forma, se sentir deslocado na sala do banqueiro. Era como se a qualquer momento fosse se levantar e dar início a um absurdo e destrutivo ataque contra a sala, derrubando os móveis, jogando no chão os quadros de Hamilton com suas molduras caras, puxando as cortinas das barras. O banqueiro, Charles Chuck Gendron, presidente do Lions Club local, deu uma risada, parecendo um tanto inseguro. Stilson tinha essa capacidade de fazer as pessoas se sentirem inseguras. Parecia ter sido magricela quando garoto e gostava de dizer às pessoas que, naquela época, um vento mais forte podia me soprar para longe. No final, os genes do pai falaram mais alto, e agora, sentado ali, na sala de Gendron, Stilson lembrava demais o trabalhador parrudo de um campo de petróleo em Oklahoma que o pai fora. Franziu a testa com a risadinha de Gendron. Acho que George Harvey talvez tenha alguma opinião sobre o assunto, não é verdade, Greg? Além de ser um elemento muito ativo na política local, George Harvey era padrinho republicano do terceiro distrito. George não vai jogar a areia. Greg respondeu calmamente. Seu cabelo estava ficando grisalho, mas de repente o rosto ficara muito parecido com o do homem que muito tempo antes chutara um cachorro até a morte em uma fazenda de Iowa. A voz era paciente. George vai estar no banco de reservas. Mas vai estar no meu banco de reservas. Se entende o que estou dizendo. Não vou pisar no calo dele, porque vou concorrer como independente. Não posso perder 20 anos aprendendo truques e lambendo botas. Está brincando, não é, Greg? Disse Chuck Gendron em um tom hesitante. Greg franziu novamente o senho. Aquilo era desagradável. Chuck, eu nunca brinco. As pessoas acham que eu brinco. A liderança do sindicato e aqueles pau-mandados do Daily Democrat também acham que eu brinco. Mas vá perguntar a George Harvey. Pergunte a ele se eu brinco ou se levo tudo a sério. Devia estar mais bem informado. Afinal, enterramos alguns corpos juntos, não é, Chuck? O franzido do senho se transformou em um riso um tanto congelante. Congelante para Gendron, talvez, porque ele acabara se envolvendo em um ou dois esquemas de Greg Stilson. Tinha ganhado dinheiro, sim. E é claro que ganharam. O problema não era esse. O projeto imobiliário de Sangley Acres e, para falar a verdade, os negócios de Lowry Estates também apresentavam alguns aspectos, bem, não exatamente legais. O suborno ao agente ambiental fora o começo, mas isso realmente não chegara nem perto do pior. No caso do condomínio Laurel Estates,
Foi um coroa nos arredores da estrada de Beck Ridgway que não queria vender a sua área. E 1. As 14 galinhas do homem morreram de alguma doença misteriosa. 2. Houve um incêndio no depósito de batatas do velho. 3. Em um fim de semana, não havia tanto tempo assim, quando o homem voltava de uma visita à irmã, que estava em uma clínica de repouso em Kane, alguém espalhou cocô de cachorro pela sala de estar e pela sala de jantar da casa. 4. O coroa então concordou em vender sua área. E 5. O condomínio do Laurel Estate se tornou uma realidade. E talvez 6. Aquele motoqueiro maluco, Sonny Elliman, estava de novo batendo ponto por ali. Ele e Greg eram bons companheiros, e a coisa só não se tornara alvo de comentários na cidade porque Greg era visto na companhia de muitos outros maus elementos, hippies, cabeludos e motoqueiros, resultado direto de um trabalho no Centro de Aconselhamento Antidrogas fundado por ele, além do programa um tanto incomum da Prefeitura de Ridgway para jovens drogados, alcoolizados e infratores de trânsito. Em vez de multá-los ou prendê-los, a cidade os obrigava a prestar certos serviços. A ideia havia sido de Greg, e uma boa ideia. O banqueiro seria o primeiro a admitir. Uma das coisas que ajudara Greg a ser eleito prefeito. Mas aquilo era pura loucura. Greg disse mais alguma coisa. Gendron não entendeu muito bem o que. Se puder repetir, por favor, disse ele. Perguntei se não gostaria de ser o coordenador da minha campanha. Greg repetiu. Greg. Gendron teve de limpar a garganta e começar de novo. Greg, você não parece estar compreendendo. Harrison Fisher é o representante do 3º distrito em Washington. Harrison Fisher é republicano, respeitado e provavelmente eterno. Ninguém é eterno, Greg respondeu. Harrison está perto demais de ser. Gendron argumentou. Pergunte a Harvey. Estudaram na mesma escola. Por volta de 1800, eu acho. Greg nem reparou no dito espirituoso. Todos pensam que estou sempre brincando. É como quando digo que sou um alce garanhão. No final das contas, a boa gente do 3º distrito vai ficar rindo de mim enquanto chego a Washington. Greg, você está louco. O sorriso de Greg desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Algo assustador surgiu em sua expressão. O rosto ficou muito quieto e os olhos se arregalaram, mostrando em excesso as partes brancas, como os olhos de um cavalo assustado. Não deve dizer uma coisa dessa, Chuck. Nunca. O banqueiro sentiu mais que um pequeno frio no estômago. Greg, me desculpe. É só que... Não, nunca deve me dizer uma coisa dessas. A não ser que queira encontrar Sonny Elliman à sua espera em uma dessas tardes, na hora em que estiver saindo para pegar aquele imperial enorme que você tem. A boca de Gendron se mexeu, mas não reproduziu qualquer som. Greg voltou a sorrir e foi como se o sol irrompesse de repente por entre nuvens ameaçadoras. Não importa. Não vamos ficar perdendo tempo se vamos trabalhar juntos. Greg, quero você porque conhece cada empresário nessa parte de New Hampshire. Vamos conseguir bastante dinheiro assim que colocarmos o plano em ação. Mas nós é que temos de dar a partida inicial. Chegou a hora de eu me expandir um pouco e começar a me comportar não como um homem de Ridgway, mas como um estadista. Imagino que $50.000 seria suficiente para fertilizar as primeiras raízes da minha popularidade. O banqueiro, que havia trabalhado nas suas últimas 4 campanhas de Harrison Fisher, se viu tão assombrado pela ingenuidade política de Greg que a princípio ficou sem saber como reagir. Greg, disse por fim, os empresários contribuem com as campanhas não pela nobreza de coração, mas porque o vencedor acaba tendo uma dívida para com eles. No decorrer de uma campanha, eles contribuem com qualquer candidato que tenha uma chance de vencer. E se o sujeito perde, podem declarar como doação no imposto de renda. Mas a expressão-chave é chance de vencer. Nesse momento, Fisher é a aposta certa? Interveio Greg, tirando o envelope do bolso de trás.
Quer dar uma olhada nisto? Gendron olhou com ar de dúvida para o envelope e voltou a olhar para Greg, que balançou a cabeça em um gesto encorajador. O banqueiro pegou o envelope e abriu. Houve um longo silêncio no escritório coberto de lambris depois da primeira arfada áspera de Gendron em busca de fôlego. Os únicos sons que vieram a seguir foram o fraco barulho do relógio digital na mesa do banqueiro e o silvio de um fósforo quando Greg acendeu um charuto Phillips. Nas paredes da sala, imagens de Frederick Hamilton. No cubo de plástico, imagens de família. Agora, espalhadas na escrivaninha, imagens do banqueiro com a cabeça enterrada entre as coxas de uma jovem de cabelo preto, ou talvez vermelho. As fotos eram de um preto e branco lustroso, muito granulado, e era difícil dizer. O rosto da mulher, no entanto, estava muito nítido, e não era a esposa do banqueiro. Alguns moradores de Ridgeway seriam capazes de identificá-la como uma das garçonetes do Bob Strang, um bar de caminhoneiros 2 cidades à frente. As fotos do banqueiro com a cabeça entre as pernas da garçonete eram discretas. O rosto da moça era identificável, mas o dele não. Nas outras, seria facilmente reconhecido por sua própria avó. Havia fotos de Gendron e da garçonete fazendo todo tipo de sacanagem. Talvez não chegasse a encenar todas as posições do Kama Sutra, mas várias daquelas posições jamais entrariam no capítulo sobre relações sexuais de um livro-texto sobre a vida saudável adotado no ginásio de Ridgeway. Gendron ergueu os olhos, a expressão rude, as mãos trêmulas. O coração galopava no peito. Temia sofrer um ataque cardíaco. Greg sequer olhava para ele. Apreciava pela janela uma brilhante fatia azul do céu de outubro, visível entre as avenidas 5 e 10 e o empório de ferragens e miudezas de Ridgeway. Os ventos da mudança começaram a soprar, disse ele, e a expressão parecia distante e preocupada, quase mística. Tornou a olhar para Gendron. Um daqueles chapados lá do centro. Sabe o que ele me deu? Atordoado, Chuck Gendron balançou negativamente a cabeça. Com uma das mãos trêmulas massageava o lado esquerdo do peito, por precaução. Os olhos continuavam sobre as fotos, as malditas fotos. E se sua secretária entrasse ali naquele momento? De repente parou de massagear o peito e começou a recolher as fotos, guardando-as de volta no envelope. Ele me deu o livrinho vermelho do presidente Mao. Greg continuou. Uma risadinha brotou do peito forte que um dia fora tão magro, parte de um corpo que desagradava o idolatrado pai. Um dos provérbios dizia o seguinte: não consigo me lembrar dos termos exatos, mas era algo como: o homem que sente o vento da mudança deve construir não uma cerca, mas um moinho de vento. Pelo menos o sentido era esse. Ele se inclinou para a frente. Harrison Fisher não é a pessoa certa. Ele é uma pessoa decadente. Ford é um decadente. Musk é um decadente. Humphrey é um decadente. Um monte de políticos locais e estaduais de uma ponta a outra deste país vão acordar um dia depois das eleições e descobrir que estão ultrapassados quanto cucos de madeira. Nixon foi obrigado a renunciar. E no ano que vem vão forçar a saída das pessoas que estavam por trás deles na audiências do impeachment. E no outro ano, pela mesma razão, também vão forçar a saída de Jerry Ford. Os olhos de Greg Stilson cintilaram para o banqueiro. Quer saber o que é o futuro? Olhe para esse tal de Longley do Maine. Os republicanos concorreram para governador com um cara chamado Irving e os democratas com um cara chamado Mitchell. Mas, quando contaram os votos, os dois tiveram uma grande surpresa, porque as pessoas tinham escolhido um homem de Lewiston, um sujeito ligado a seguros que nunca havia pertencido a nenhum dos dois partidos. Agora estão falando dele como um eventual azarão na campanha para presidente. Gendron ainda não conseguia falar. Greg respirou. Todos vão achar que estou brincando, não é? Pensavam que Long estavam brincando. Mas não estou. Estou construindo moinhos de vento. E você vai me fornecer o material de construção. Greg se calou. Exceto pelo barulho do relógio, o silêncio tomou conta do escritório.
Por fim, Gendron murmurou. Onde conseguiu essas fotos? Foi com aquele Elliman? Não vai gostar de falar sobre isso. Esqueça tudo sobre essas fotos. Fique com elas. E quem está com os negativos? Chuck. Greg falou com avidez. Não está compreendendo. Estou lhe oferecendo Washington. O céu é o limite, cara. Nem estou pedindo para você levantar todo o dinheiro. Como eu disse, só um balde de água para colocar o moinho em funcionamento. Quando começarmos a rolar, muito dinheiro vai começar a entrar. Bom, você conhece os caras que têm dinheiro. Almoça com eles no Caswell House. Joga pôquer com eles. Basta que deem uma palavra e você lhes concede empréstimos de capital de giro a uma taxa de juros mais favorável. Mas também sabe como pôr uma pedra no caminho deles. Greg, você não entende. Você não... Greg se levantou. Assim como acabei de pôr uma pedra no seu caminho, disse ele. O banqueiro levantou a cabeça para ele. Os olhos se agitavam indefesos. Greg Stilson achou que Gendron parecia um carneiro sendo levado para o abate. $50.000, sentenciou. Vai achá-los. Greg saiu e fechou suavemente a porta. Mesmo através das paredes grossas, Gendron conseguiu ouvir sua voz retumbante brincando com a secretária. A secretária era uma senhora de 60 anos e magricela. Mas, provavelmente, Stilson estaria fazendo rir como um adolescente. Era um palhaço. Tinha sido isso, junto com seus programas para lidar com o crime juvenil, que o fizera chegar a prefeito de Ridgway. Mas as pessoas não elegiam palhaços para Washington. Bem, quase nunca. Esse não era o problema. $50.000 em contribuições de campanha. O problema era esse. A mente de Gendron começou a correr em volta do problema como um rato branco treinado para correr ao redor de um pedaço de queijo em um prato. Provavelmente a coisa podia ser feita. Sim, provavelmente podia ser feita. Mas acabaria ali? O envelope branco continuava em sua mesa. A esposa sorridente o olhava do encaixe no cubo de plástico. Gendron agarrou o envelope com a palma da mão e o enfiou no bolso interno do paletó. Só podia ter sido Elliman. Elliman havia descoberto e tirado as fotos, com certeza. Mas Stilson quem havia dado a ordem. Talvez o homem não fosse exatamente um palhaço. Sua avaliação do clima político de 1975 e 76 não era completamente estúpida. Construir moinhos de vento em vez de cercas. O céu é o limite. Mas esse não era o problema. $50.000. O problema era esse. Chuck Gendron, presidente do Lions, e visto em toda parte como um cara legal, no ano anterior guiara uma daquelas motos pequenas e engraçadas na parada do 4 de julho em Ridgway, tirou da gaveta de cima da escrivaninha um bloco de folhas amarelas e começou a anotar uma série de nomes. Era o rato branco treinado em ação. E lá embaixo, na rua principal, Greg Stilson erguia o rosto para o forte sol de outono e se congratulava por um trabalho bem feito, ou bem começado.